Quando isso aconteceu, eu tinha 25 anos e voltava de uma festa de aniversário de um amigo. A noite tinha sido divertida, cheia de risadas e conversas nostálgicas, mas a realidade agora era outra. Já passava da meia-noite, e a cidade estava mergulhada em um silêncio inquietante, como se até mesmo as ruas evitassem fazer qualquer ruído. O ar frio da madrugada trazia um vento gélido que parecia sussurrar algo indecifrável, um murmúrio inquietante que arrepiava a pele. Eu não gostava de pegar táxis tarde da noite. Sabia que as sombras escondiam perigos, histórias que ninguém gostaria de viver. Mas eu também não queria esperar pelo próximo ônibus naquele frio, com o vento cortante me lembrando de que o abrigo de um carro seria, ao menos, mais acolhedor. Depois de uns minutos esperando na calçada, finalmente um táxi parou em frente a mim. O carro era antigo, suas janelas levemente embaçadas pelo frio e uma pintura que já conhecia o desgaste do tempo. A tinta desbotada e arranhões nas portas deixavam claro que aquele veículo tinha testemunhado muitas noites como essa, talvez até noites piores. Olhei para o motorista, mas seu rosto estava parcialmente coberto por uma boina velha e sombras que o tornavam indistinguível. Hesitei por um momento, meus instintos pediam cautela. Porém, o cansaço e o desejo de sair daquele cenário desolador me venceram. Antes de entrar, passei os olhos pelo interior do táxi. O cheiro de couro velho misturado com um perfume amadeirado e ligeiramente enjoativo impregnou minhas narinas assim que abri a porta. O estofado estava gasto, com pequenas fissuras que revelavam um enchimento esverdeado, e algumas manchas que eu preferia não investigar de perto. Eu entrei, ajustando-me no assento desconfortável, enquanto o motorista permanecia em silêncio, lançando um olhar discreto pelo espelho retrovisor, como se estudasse minha presença. O motorista parecia ter uns 50 anos, mas o desgaste em suas feições sugeria que ele já havia carregado o peso de muitos anos mal vividos. Havia algo inquietante em sua presença, talvez fosse o contraste entre sua barba rala, irregular, que parecia descuidada, e os óculos de armação espessa, cujas lentes exageravam seus olhos, tornando-os opacos e grandes demais, quase vazios de emoção. Ele usava um boné surrado, que não só cobria grande parte de seu rosto, mas também deixava apenas a sombra de seus olhos visíveis, o que aumentava o desconforto. Quando ele se virou para me encarar, um sorriso largo se formou, mas não era acolhedor. Havia algo forçado naquela expressão, algo desconcertante e artificial, como se ele tivesse ensaiado aquele sorriso diante do espelho, sem realmente entender o que ele deveria transmitir. Enquanto ele falava, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se o ar ao redor tivesse mudado subitamente. Sua voz era rouca, arranhada, e trazia consigo uma aspereza que fazia cada palavra ecoar de forma incômoda. "Boa noite, para onde vai?" Ele perguntou, mas o tom carregava algo que eu não conseguia definir. Não era uma simples pergunta, havia um toque de provocação, um timbre leve e quase divertido, como se ele estivesse rindo de uma piada que só ele conhecia. Era como se ele já soubesse onde eu estava indo, como se estivesse esperando por mim naquela noite. Algo nos seus olhos ampliados pelos óculos, algo no modo como seu sorriso se curvava, sugeria que ele encontrava algum prazer sinistro naquela situação. Engoli em seco, sentindo uma leve tensão começar a se acumular nos ombros. Indiquei o endereço em voz baixa, enquanto ele balançava a cabeça de forma lenta e deliberada, como se cada segundo fosse uma eternidade, como se estivesse degustando minha resposta. Dei o endereço, pronunciando cada número e nome de rua com cautela, enquanto ele me observava pelo retrovisor, um olhar fixo e intenso demais para ser casual. Seus olhos, ampliados pelos óculos, pareciam devorar cada movimento meu, estudando cada detalhe, como se estivesse à espera de uma reação específica. No começo, tentei afastar a sensação de que algo estava errado, me forçando a acreditar que era só uma corrida qualquer e que minha mente cansada estava exagerando. Respirei fundo, o ar denso do carro entrando em meus pulmões e alimentando uma tensão que eu não conseguia explicar. À medida que o táxi avançava pelas ruas da cidade,
comecei a notar que ele desviava do caminho mais direto. Ele passava reto por esquinas onde normalmente se viraria, em vez disso, entrava em ruas mais escuras, onde os postes de luz pareciam rarear. A cada nova curva, a cidade parecia se transformar em um labirinto sombrio, um quebra-cabeça de becos vazios e ruas desertas, onde o silêncio parecia crescer e engolir o pouco som que restava. Olhei pela janela, vendo prédios que eu não reconhecia, fachadas sem vida que só tornavam a paisagem mais estranha e ameaçadora. Meus dedos começaram a apertar a borda do banco, e um frio se instalou no meu estômago, a ansiedade crescendo a cada segundo. Era como se o carro estivesse me levando para dentro de uma parte da cidade que eu nunca deveria conhecer, um lugar onde a luz e a segurança pareciam ter sido abandonadas. Esse não é o caminho certo, eu disse, tentando manter a voz firme, embora sentisse que uma ponta de nervosismo escapava nas palavras. Ele sorriu de novo, aquele mesmo sorriso que eu havia visto no início, mas agora parecia ainda mais inquietante. Sem tirar os olhos da estrada, respondeu com um tom arrastado, quase indiferente, como se minha observação fosse insignificante. Só um atalho, moça. Esse horário é o melhor caminho, disse ele, mas a entonação carregava uma estranheza que me fez arrepiar. Era como se estivesse gostando da situação, como se minha preocupação fosse exatamente o que ele queria provocar. Ele não respondeu, apenas manteve o olhar fixo na estrada, a expressão vazia, como se estivesse em algum tipo de transe. O silêncio dentro do carro tornou-se uma presença sufocante, densa e opressora. Era o tipo de silêncio que invade os ouvidos e começa a latejar, um peso invisível que me fazia sentir cada batida acelerada do meu coração. Apenas o motor do táxi ressoava na escuridão, vibrando em um ritmo constante, enquanto ele assobiava uma melodia que não reconheci, mas que parecia ter saído de algum lugar sombrio. O som era agourento, arrastado, um murmúrio quase inaudível que, de alguma forma, penetrava a tensão que já me envolvia. Pensei em gritar, em mandar ele parar o carro e me deixar descer ali mesmo, mas a sensação de paralisia se espalhava por mim como uma sombra. Era como se o medo tivesse grudado nos meus músculos, tornando impossível qualquer movimento. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele quebrou o silêncio, sua voz baixa e áspera, carregada de uma calma perturbadora. Sabe, eu já peguei muitas pessoas no meu carro, começou, sua voz se misturando ao som da noite que passava lá fora, os becos escuros e desertos emoldurando suas palavras. Pessoas que acham que sabem para onde estão indo, mas no fundo, não sabem de nada. Engoli em seco, tentando controlar o pânico que pulsava dentro de mim. O que ele queria dizer com aquilo? O tom enigmático de suas palavras sugeria algo sombrio, como se ele estivesse falando de uma verdade que só ele conhecia. O motorista não se virou para me encarar, mas seus olhos no retrovisor capturaram um leve reflexo do meu rosto, e senti como se ele estivesse observando minha reação com um prazer sutil, quase imperceptível. Ele riu baixo, um som abafado que escapou como um sussurro entre os dentes, fazendo minha pele arrepiar. O riso era desprovido de humor, apenas uma expressão sombria que parecia se alimentar do meu desconforto. Algumas pessoas que eu peguei, continuou ele, quase sussurrando, a voz arrastada como se prolongasse cada palavra para causar impacto, nunca mais voltaram para casa. As palavras caíram como uma pedra em um lago calmo, criando ondas de terror que se espalhavam dentro de mim. Era como se ele tivesse descido a um tom mais profundo, uma advertência mal disfarçada que perfurava o ar pesado dentro do táxi. Meu corpo reagiu instintivamente, cada fibra em alerta, mas ainda assim eu estava presa, a garganta seca, os dedos tensos, encolhidos no assento. Tentava formular uma resposta, algo que quebrasse aquele clima, mas as palavras me escapavam, e tudo o que conseguia fazer era torcer para que aquele pesadelo acabasse logo. Nesse momento, minha mente disparou em um turbilhão de pensamentos aterrorizantes. Cada notícia de desaparecimento que eu já havia visto na televisão, cada alerta de pessoas desaparecidas estampado nos postes da cidade,
todos os panfletos que advertiam sobre os perigos de caronas desconhecidas, tudo isso veio à tona de forma brutal e intensa. Lembrei-me das histórias que meus pais e amigos contavam para me manterem alerta, relatos que antes pareciam exageros ou simples lendas urbanas, mas que agora pareciam assustadoramente reais, como se sempre tivessem sido avisos específicos para aquela noite. Meus dedos tremiam incontrolavelmente, e senti o suor frio se acumulando nas palmas das mãos. Deslizei discretamente as mãos pelas laterais do banco, tentando secá-las, enquanto lutava para esconder o medo que tomava conta de mim. Minha mente gritava para eu fazer algo, para sair daquele carro a qualquer custo, mas meu corpo parecia pesado, como se estivesse congelado pelo terror. Em um esforço desesperado para recuperar o controle, respirei fundo, buscando alguma calma. Eu precisava parecer seguro, racional, como se a situação estivesse sob meu controle. Olha, acho que você deve parar o carro agora, falei, tentando soar firme, mas minha voz traiu minha intenção, saindo com uma leve tremedeira. Eu esqueci algo na festa. Enquanto as palavras saíam, o motorista apenas sorriu, sem desviar o olhar da estrada, como se estivesse esperando exatamente por essa reação. Notei o movimento sutil de seus dedos, apertando o volante com mais força, seus nós dos dedos ficando brancos sob a pressão. O ambiente no carro se tornou ainda mais pesado, e percebi que ele ignorava completamente o meu pedido, continuando a dirigir sem pressa, como se estivesse brincando com o tempo, esticando cada segundo de tensão. Meu coração batia freneticamente, e eu quase podia ouvir as batidas ecoando dentro do carro. Tentava pensar em um plano de fuga, mas a mente parecia em branco, confusa, dominada pela sensação de perigo iminente. Olhei pela janela, a paisagem escura e sem vida passando rapidamente, as ruas desertas tornando a ideia de pular para fora quase impossível. Ele não respondeu. Em vez disso, virou o rosto lentamente na minha direção, e o sorriso em seu rosto se alargou de forma quase grotesca. Era um sorriso frio, artificial, que esticava cada canto de sua boca de uma maneira desconcertante, como se ele estivesse usando uma máscara para encobrir algo muito mais sombrio. Seus olhos estavam arregalados, fixos em mim com um brilho insano, um tipo de intensidade que fazia minha pele se arrepiar. Era como se ele estivesse se alimentando do meu medo, absorvendo cada nuance da minha expressão aterrorizada e saboreando o pânico que me consumia. Ele não parecia só um homem qualquer, ele se transformava em algo que meu instinto reconhecia como perigoso, algo predatório. O carro, então, desacelerou e parou bruscamente, mas não era em qualquer rua. Estávamos em uma avenida completamente deserta, sem luzes, sem movimento, apenas o silêncio e as sombras envolvendo o veículo como um casulo sufocante. A rua parecia esquecida, uma parte da cidade que ninguém visitava, um lugar onde os sussurros se perdiam e os gritos jamais seriam ouvidos. Antes que eu pudesse sequer reagir, ele se virou para mim, rápido, abrupto, aproximando o rosto até ficar a apenas alguns centímetros do meu. Senti seu hálito pesado e o cheiro de cigarro misturado com algo rançoso, o que me fez querer recuar, mas estava presa entre o assento e a porta do carro, sem espaço para fugir. O olhar dele era penetrante, seus olhos faiscando com uma intensidade que beirava a loucura, e aquele sorriso me encarava com uma satisfação distorcida, como se ele tivesse esperado por esse momento. Acho que você ainda não entendeu o que está acontecendo, né? Ele murmurou, cada palavra pronunciada lentamente, sua voz baixa e carregada de algo que eu só podia descrever como ameaça pura. Meu coração acelerou ainda mais, batendo contra o peito como se quisesse sair dali. A garganta estava seca, e minha mente disparava, tentando buscar qualquer solução, qualquer saída. Mas o olhar dele mantinha-me presa, hipnotizada pelo horror que ele emanava. Era como se cada palavra tivesse um peso insuportável, um lembrete de que eu estava completamente à mercê dele, sem ninguém para me ajudar naquela rua perdida e silenciosa. Senti o ar desaparecer dos pulmões, como se cada segundo ali drenasse a vida de mim.
Meu olhar se moveu desesperado para a porta ao meu lado, uma última esperança de fuga, mas antes que pudesse reagir, ele agarrou meu braço. A força de sua mão era descomunal, seus dedos ásperos e gelados como garras que se cravavam na minha pele. Tentei me soltar, mas a pressão era tão intensa que parecia capaz de esmagar meus ossos. Era como se ele tivesse ensaiado aquele momento, cada gesto calculado para me manter presa ali, para aumentar meu pânico. Eu vou te dar uma chance, disse ele, a voz baixa, carregada de um tom quase teatral, como se estivesse se divertindo com a própria encenação macabra. Seus olhos permaneciam fixos nos meus, e o sorriso permanecia largo, uma expressão de puro sadismo. Vou contar até 3. Se você conseguir sair antes disso, talvez esteja seguro. Se não... Ele deixou a última frase pairar no ar, um se não que parecia tão pesado quanto uma sentença de morte. Era uma ameaça que não precisava de palavras, pois a intenção sombria em seu olhar já dizia tudo. Meu corpo inteiro entrou em alerta máximo, e senti a adrenalina tomando conta, cada fibra minha em prontidão para reagir. Sem esperar um segundo a mais, puxei meu braço com uma força que eu nem sabia que tinha, sentindo a pele arder onde seus dedos haviam segurado, e me joguei em direção à porta. Quase caí no chão ao sair do carro, tropeçando, mas não parei. Escutei sua voz ecoando no ar da noite escura, carregada de uma calma perturbadora, como se o jogo estivesse apenas começando. Ele começou a contar, a palavra reverberando, lenta e fria, como uma faca que corta o silêncio ao meu redor. Minha respiração estava ofegante, cada passo um esforço desesperado enquanto eu corria pela rua deserta. A sensação de que ele estava logo atrás, a apenas um movimento de distância, era tão real que meus instintos me faziam olhar para trás a cada segundo. O medo era tão intenso que parecia me impulsionar, quase como se minhas pernas se movessem por conta própria, mas o chão irregular dificultava a fuga, e tropecei algumas vezes, tentando me equilibrar na penumbra. 2. Sua voz soou de novo, mais próxima do que eu gostaria, e senti meu coração se apertar de medo. Corri como se minha vida dependesse disso, e, de fato, dependia. O silêncio da rua fazia com que cada passo meu parecesse um estrondo, e a escuridão ao meu redor tornava impossível ver além de alguns metros. Olhei para trás mais uma vez, esperando vê-lo sair do carro e me seguir, esperando ver aquele sorriso sinistro atrás de mim, mas ele ainda estava lá, parado, seu olhar fixo me observando, como se estivesse saboreando cada segundo do meu desespero. No entanto, ele nunca o fez. Quando me virei para olhar pela última vez, meu coração parou. O carro estava lá, parado sob a fraca luz de um poste, seus faróis ainda acesos e iluminando a rua vazia à frente, mas ele não estava mais no assento do motorista. A porta estava fechada, nenhuma movimentação à vista. Era como se ele tivesse evaporado na escuridão, sumido entre as sombras, deixando para trás apenas o eco ameaçador de sua contagem e o medo que agora me consumia por inteiro. A imagem daquele táxi imóvel, silencioso, com os faróis perfurando o vazio, parecia uma cena saída de um pesadelo, algo que não deveria existir no mundo real. Minhas pernas tremiam, mas forcei meu corpo a continuar correndo, o frio da madrugada cortando meu rosto e misturando-se com as lágrimas de pânico que eu mal percebia escorrer. Cada passo parecia se arrastar, como se eu estivesse presa em um solo pegajoso, os pensamentos se embaralhando na minha mente, lutando contra a pergunta aterrorizante que insistia em aparecer: e se ele ainda estivesse por perto, observando? Naquela noite, cheguei em casa ofegante, o peito ardendo e o corpo trêmulo, como se cada fibra minha estivesse em alerta, incapaz de relaxar. Fechei todas as portas, chequei as trancas inúmeras vezes, puxando as cortinas para bloquear qualquer sinal da rua. Mesmo assim, a sensação de ser observada não se dissipou.
Me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego, e os ecos daquela noite rodopiavam na minha mente. A imagem do táxi abandonado, seu sorriso insano, a contagem que não me deixava em paz. Naquela madrugada, o silêncio se tornou meu inimigo, cada pequeno som amplificado, cada estalido uma ameaça invisível. Não consegui dormir, revivendo o que tinha acontecido, questionando se ele era apenas um maluco, alguém que se divertia assustando estranhos, ou se, de fato, era um predador frio e calculista, alguém que aguardava nas sombras pela próxima vítima que não conseguiria escapar. Tive que me perguntar o que teria acontecido se eu não tivesse fugido, se eu tivesse ficado e permitido que ele terminasse a contagem. Depois daquela noite, nunca mais entrei em um táxi. A própria ideia me deixava nauseada, o simples pensamento de reviver o que passei me fazia sentir o medo novamente, o peso daquele olhar congelado no retrovisor. E, até hoje, quando o silêncio se instala à noite, às vezes ainda ouço o eco de sua voz, aquele prolongado e ameaçador, como uma cicatriz invisível, um sussurro sombrio que permanece para sempre na minha memória. Era uma madrugada especialmente escura, do tipo que parece absorver qualquer luz, engolindo-a na vastidão da noite. As ruas estavam desertas, cada esquina parecia se perder em sombras, e as luzes dos postes piscavam ocasionalmente, como se ameaçassem se apagar de vez. Meu táxi era o único som naquela solidão, com o leve ronco do motor ecoando nas ruas vazias. Eu já contava os minutos para o fim do meu turno, cansado e ansioso por voltar para o calor de casa, quando, inesperadamente, uma figura surgiu bem à minha frente, como se tivesse se materializado do nada. A mulher estava ali, parada na estrada, quase como uma extensão das próprias sombras, coberta por um manto cinza que caía em cascatas de tecido até o chão. O capuz era tão baixo que quase escondia seu rosto por completo, deixando visível apenas um vislumbre de pele pálida. Ela parecia uma visão irreal, uma presença etérea, imóvel em meio à neblina que começava a envolver a rua como um manto denso e úmido. Era como se a própria noite a tivesse moldado e jogado em meu caminho. Senti um calafrio, e uma pequena voz de alerta sussurrou para que eu seguisse em frente, ignorando aquela figura inquietante. Mas então, notei algo estranho nos olhos dela. Mesmo de longe, pude sentir o peso de seu olhar, um brilho fixo, profundo, que exalava um misto de tristeza e algo mais, algo que eu não conseguia decifrar. Meu instinto mandava passar direto, mas meu pé hesitou sobre o acelerador, como se aquela presença invisível tivesse lançado um feitiço que me impedia de seguir adiante. Ela deu um passo lento e cuidadoso em direção ao táxi, seu movimento parecia quase sobrenatural, como se flutuasse, e então parou ao lado da janela. Abaixei o vidro, sentindo um frio cortante que escapava do interior de seu manto. Quando ela falou, sua voz era baixa, arrastada, como se cada palavra exigisse um esforço quase doloroso. Pediu que a levasse para um lugar distante, um lugar onde quase ninguém ia. Uma casa à beira da floresta, ela murmurou, sua voz ressoando estranhamente na minha mente, na borda da cidade. Aquela descrição me gelou ainda mais. Havia algo profundamente inquietante no pedido, algo que me fez questionar se realmente deveria aceitar aquela corrida. Mas, ao mesmo tempo, era como se algo me puxasse para atender seu pedido, uma curiosidade mórbida ou, talvez, um impulso inexplicável. Parei por um momento, o olhar fixo na figura enigmática que estava ao lado da janela. A proposta dela ecoava na minha mente, perturbadora e estranhamente urgente, e um frio subiu pela minha espinha. Eu não conhecia o local para onde ela queria ir e a maneira como se expressou, quase como uma ordem, envolta em uma estranha solenidade, deixou uma sombra de desconforto no ar. A cada segundo que passava, minha mente oscilava entre aceitar ou recusar. Mas a realidade pesava mais. O dinheiro estava curto, e uma corrida longa significava um bom valor que me ajudaria a fechar o mês.
Respirei fundo, tentando afastar o pressentimento ruim. Engoli o desconforto, com um leve aceno de cabeça, sinalizei para ela entrar. A mulher abriu a porta e deslizou para dentro do táxi com uma suavidade quase silenciosa, como se nem tocasse o assento. No instante em que fechou a porta, senti o ar mudar. Um cheiro denso tomou conta do carro, estranho e incômodo. Era uma mistura de mofo, com um toque metálico e doce ao mesmo tempo, um odor familiar e inquietante, que lembrava vagamente o cheiro de sangue antigo e ferrugem. Meus olhos passaram pelo retrovisor, e eu vi que ela estava sentada ereta, as mãos escondidas sob o manto, sem se mover. Tentei ignorar a sensação crescente de desconforto, ajustando a posição no banco e limpando a garganta, como se isso pudesse dissipar a tensão no ar. Liguei o carro e dei partida, sentindo os pneus rolarem suavemente pelo asfalto. A estrada parecia um túnel negro à nossa frente, envolta na escuridão, e o som dos pneus ressoava estranhamente alto, ecoando como um sussurro que preenchia o silêncio absoluto. Por um momento, parecia que éramos as únicas coisas vivas naquele trecho isolado do mundo, como se o resto da cidade tivesse desaparecido, afundado em um mar de sombras. Ela não disse nada enquanto eu dirigia, e isso apenas intensificava a atmosfera. Senti sua presença como uma sombra quieta no banco de trás, imóvel e tensa. Os poucos postes de luz ao longo da estrada lançavam flashes breves de iluminação no carro, e, em cada clarão, podia ver seu rosto levemente, coberto por sombras. Sua expressão era indecifrável, fria, os olhos fixos na estrada como se ela soubesse exatamente onde estava indo. Conduzi por quilômetros, mas o silêncio dela era quase palpável, preenchendo cada canto do táxi, transformando o espaço em algo pesado, sufocante. Cada vez que meus olhos se desviavam para o retrovisor, eu a via, um vislumbre inquietante de seu rosto à meia luz, parcialmente oculto pelo capuz que lançava sombras profundas sobre seus traços. Mas os olhos, eles sempre estavam lá, fixos, espreitando através das sombras como se quisessem ler cada pensamento que eu tentava esconder. A cada tentativa de quebrar o silêncio, minha voz parecia perder força, quase engolida pela quietude. Perguntei sobre a localização exata da casa, um gesto casual para aliviar a tensão, mas ela apenas inclinava a cabeça levemente, como se ponderasse antes de oferecer um balançar lento. Aquilo só intensificava o mistério. Em um ponto, arrisquei um comentário sobre o tempo sombrio daquela madrugada, mas tudo o que recebi em resposta foi um som baixo, uma espécie de riso seco, quase inaudível, que parecia vazio de qualquer emoção real. Não era um som que alguém faz para se conectar com outra pessoa. Parecia mais um reflexo automático, sem qualquer intenção de aquecer ou confortar. Frio. A cada quilômetro que passava, a sensação de desconforto se transformava em algo mais profundo, como uma inquietação que se infiltrava na mente, preenchendo-a com perguntas silenciosas e suspeitas. Eu não sabia exatamente para onde estava levando aquela mulher, e a ideia de uma casa isolada, perto da floresta, soava cada vez mais errada. No entanto, ela permanecia ali, imóvel, sem oferecer nenhuma explicação, como se o destino fosse a única coisa que importava. E então, me ocorreu um pensamento sombrio. Era como se ela estivesse esperando. Não por mim ou pela viagem, mas por algo maior, algo que eu não conseguia definir. Seus olhos permaneciam vigilantes, cada vez mais intensos, acompanhando meus movimentos de maneira quase calculada. Finalmente, após o que parecia uma eternidade em uma estrada deserta e interminável, alcançamos o destino. À medida que o carro se aproximava, os faróis iluminaram uma construção decadente, quase engolida pela escuridão das árvores que a cercavam. Era uma casa velha e esquecida pelo tempo, com paredes manchadas e cobertas por uma camada espessa de musgo e sujeira, como se a natureza estivesse aos poucos reivindicando o que um dia fora seu. O telhado, inclinado e irregular, parecia prestes a desabar, com partes de madeira pendendo de maneira ameaçadora, como dedos esqueléticos apontando para o chão. As janelas, algumas quebradas,
Outras cobertas com tábuas podres, eram vazias e negras, como olhos mortos espiando para fora, vazios e impenetráveis. Em algum ponto, uma antiga cortina desbotada pelo tempo balançava lentamente, como se uma mão invisível a tocasse. Era um movimento sutil, mas o suficiente para enviar um calafrio pela minha espinha. A luz dos faróis revelava detalhes que talvez eu preferisse não ter visto, rachaduras profundas que se espalhavam pelas paredes, marcas indefinidas nas janelas e a tinta descascada em várias camadas, como se a casa tivesse sido pintada e repintada ao longo das décadas, numa tentativa desesperada de mascarar a decadência inevitável. Ao redor, o vento soprava com mais força, carregando um lamento baixo que parecia dançar entre as árvores, invadindo cada fenda e espaço vazio da estrutura abandonada. O som, misturado ao sussurro das folhas, criava uma melodia lúgubre, como se a própria floresta estivesse sussurrando segredos sombrios sobre aquele lugar esquecido. Havia uma presença ali, algo invisível, mas tangível, uma aura de desolação que parecia pulsar com a brisa gelada. Essa não era, definitivamente, uma casa onde alguém normal escolheria viver. Era como se a própria casa repelisse qualquer vestígio de vida, como se tivesse sido projetada para esconder coisas que preferiam a escuridão ao invés da luz. A mulher saiu do carro com a mesma lentidão calculada com que havia entrado, seus movimentos quase hipnóticos, como se cada gesto fosse medido. Ela se virou para mim, e por um breve instante nossos olhares se cruzaram. Foi então que eu vi, ou pelo menos achei que vi, algo que fez meu sangue gelar, um sorriso. Mas não era um sorriso comum. Era uma expressão desajustada, um contorcionismo de lábios que se estendiam de uma maneira antinatural, como se sua boca tivesse sido puxada em direções impossíveis, criando uma linha sombria e afiada que parecia mais um corte do que um sorriso. Aquele vislumbre revelou algo que não era humano, uma frieza profunda e impenetrável, como se por trás daquele rosto pálido houvesse algo vasto e escuro, algo antigo e intocável. Sem desviar os olhos, ela estendeu a mão lentamente em minha direção. No meio de seus dedos finos e pálidos, repousava o pagamento. Eu estendi a mão para pegar as notas, tentando esconder o tremor nos meus dedos. No momento em que o papel tocou minha pele, percebi algo estranho. As cédulas eram diferentes. Não eram apenas velhas, eram de uma época que eu só conhecia dos livros de história, notas antigas, com figuras de personagens que já não eram mais familiares para a maioria das pessoas. A textura era áspera, quase seca, como se tivessem passado por décadas de desuso. Senti um impulso de perguntar sobre as notas, mas a inquietação que me invadia tornava difícil até formar uma frase coerente. Mesmo assim, respirei fundo e ergui os olhos, pronto para questioná-la, mas ela já não estava ali. De algum modo, em uma fração de segundo, havia avançado até a entrada da casa. Sua figura estava quase perdida nas sombras, se mesclando com a escuridão em um movimento fluido e silencioso. A porta rangeu baixinho enquanto ela desaparecia, e tudo o que restou foi o som abafado dos passos dela se distanciando, sendo engolidos pela escuridão. O carro parecia frio demais de repente. Um silêncio esmagador substituía o murmúrio leve do motor. Olhei uma última vez para a casa, tentando ver algo, mas as sombras eram densas demais. E lá estava eu, com as notas frias nas mãos, cédulas de um tempo distante, enquanto uma sensação de desassossego se enraizava em mim. Aquela corrida estranha ficou na minha mente como uma sombra persistente, um peso invisível que me acompanhou até o amanhecer. Cada detalhe da noite anterior, da figura espectral daquela mulher até o sorriso perturbador, parecia flutuar na minha memória, difícil de agarrar, mas impossível de esquecer. Quando finalmente consegui deitar, senti ainda o cheiro metálico e adocicado que ela havia deixado no carro, como se um rastro dela tivesse se impregnado no tecido dos bancos e no próprio ar que eu respirava. No dia seguinte, a luz do sol transformou tudo em algo quase irreal. A casa velha, o sorriso distorcido, os olhos fixos. Tudo parecia distante,
como um fragmento de um sonho estranho e incompreensível. Mas enquanto organizava as coisas, esvaziando os bolsos, lá estavam elas, as cédulas antigas, dobradas com cuidado, como se me aguardassem com uma presença sólida e inegável. Fiquei olhando para o dinheiro, a textura áspera e os detalhes das figuras históricas, os traços diferentes, as cores desbotadas pelo tempo. Para qualquer outra pessoa, talvez fossem apenas pedaços de papel sem valor, recordações de uma moeda que já não circulava. Ainda assim, algo me impedia de descartá-las. Eram como uma prova física de que a mulher realmente existira, de que eu não estava louco ou à mercê de uma alucinação. Havia uma energia estranha nas cédulas, uma aura que parecia guardar o silêncio daquela noite, o peso dos olhos dela sobre mim, aquele sorriso torcido e o cheiro de mofo. Resolvi guardá-las, cuidadosamente, dobrando-as e colocando-as no fundo de uma gaveta, como uma lembrança. Não era apenas uma lembrança comum, era um fragmento de algo que eu ainda não conseguia entender, mas que, de alguma forma, sentia que faria parte de mim para sempre. E, toda vez que pensava naquelas cédulas antigas e no destino sombrio da mulher, um arrepio percorria minha espinha. Era como se, ao guardar aquele dinheiro, eu tivesse aceitado algo mais do que uma simples corrida. Algo que, talvez, eu jamais pudesse devolver. Na semana que se seguiu, a realidade parecia mudar ao meu redor, quase como se eu estivesse preso em um pesadelo sem despertar. Comecei a notar que, inexplicavelmente, meu táxi atraía mais clientes do que o normal. As corridas eram contínuas, e o rádio estava sempre pipocando com chamados, mas o que realmente me deixou inquieto foi o tipo de pessoas que entravam no meu carro. Não eram clientes comuns, daqueles que apenas fazem o trajeto em silêncio ou trocam algumas palavras ocasionais sobre o tempo. Eram pessoas que carregavam algo estranho, como se a própria presença delas alterasse o ar dentro do táxi. A primeira vez que percebi essa mudança, um homem entrou e se acomodou de maneira peculiar, encolhido no canto do banco de trás, quase se escondendo. Ele olhava para a janela com os olhos arregalados, murmurando palavras que eu mal conseguia entender, mas que, de alguma forma, ressoavam na minha mente. Entre os sussurros, captava fragmentos como o lugar de volta eles nunca vão parar de buscar. Sua voz era baixa e arrastada, quase como se estivesse falando para si mesmo, perdido em uma espécie de transe. Quando olhei pelo retrovisor, os olhos dele pareciam vidrados, fixos em algum ponto na escuridão além do vidro, como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. A sensação que ele me transmitia era de uma presença vazia, quase etérea, e cada palavra que ele murmurava ficava impregnada em minha mente, como um eco persistente. Em outra noite, uma senhora idosa, com uma expressão pálida e distante, entrou no táxi e pediu para ser levada ao hospital. Sua voz era fraca, mas firme, e o olhar não se fixava em nada, como se seus pensamentos estivessem longe. Durante o trajeto, comecei a perceber que ela estava sussurrando frases que pareciam desconexas, mas carregavam uma estranheza desconcertante. Quem me viu sabe quem sou, ela repetia, num tom quase ritualístico, sua voz cheia de um peso que parecia vir de outro tempo, de outra realidade. Sua cabeça oscilava ligeiramente, e o olhar nunca se direcionava a mim. Ela mantinha os olhos presos ao vidro da janela, observando a escuridão lá fora com um ar de resignação. Era como se estivesse falando com alguém que só ela podia ver, alguém invisível e silencioso, mas inevitavelmente presente. Essas pessoas, esses clientes improváveis, traziam consigo uma carga de mistério e desconforto que parecia enraizar-se dentro do carro, cada vez mais forte, como uma sombra crescente. Havia algo indefinível nos olhos deles, uma inquietude profunda, e cada um carregava uma história que eu jamais entenderia completamente. Era como se, depois daquela noite com a mulher misteriosa, meu táxi tivesse se tornado uma passagem, uma ponte para algo além do que eu compreendia. A princípio, tentei me convencer de que tudo não passava de coincidência. Talvez fossem apenas pessoas estranhas,
Figuras excêntricas que, por algum capricho do destino, haviam escolhido o meu táxi para suas viagens esquisitas. Isso era o que eu repetia para mim mesmo, tentando acalmar a sensação de desconforto crescente que se agarrava a cada uma dessas corridas. No entanto, algo dentro de mim sabia que aquilo não era normal. Não depois daquela mulher, não depois do dinheiro antigo que agora parecia pesar na minha gaveta, como uma lembrança maldita. Então, numa madrugada especialmente densa e silenciosa, enquanto eu finalmente me dirigia de volta para casa, algo aconteceu que dissipou qualquer resquício de dúvida. Dirigia em meio ao breu, as ruas vazias como um cenário deserto, e, por puro reflexo, olhei pelo retrovisor. O que vi ali fez meu coração parar. Ela estava lá. Aquela mulher de capuz, a mesma figura pálida e enigmática que havia entrado no meu carro naquela noite sombria. Estava sentada no banco de trás, imóvel, com aquele sorriso perturbador que parecia cortar seu rosto de forma grotesca, desumana. A boca dela se estendia num ângulo impossível, uma linha escura que revelava uma sombra fria atrás daquele semblante vazio. Meus olhos arregalaram, o sangue gelou, e minha respiração parou. Não havia como ela ter entrado. Eu não tinha parado o carro. Não tinha ouvido a porta se abrir ou o som de qualquer passo. Ela simplesmente estava lá, como se tivesse emergido do próprio tecido do ar, materializada sem qualquer lógica, mas com uma presença que parecia impossível de ignorar. Seus olhos estavam fixos em mim, penetrantes, frios, como se me desnudassem por completo, como se soubessem de segredos que nem eu mesmo conhecia. Engoli em seco, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca, e, num ato desesperado, pisquei, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um truque da mente, um reflexo, uma ilusão de ótica. Quando abri os olhos de novo, ela não estava mais lá. O banco de trás estava vazio, exatamente como deveria estar, mas o ar no carro parecia pesado, denso, carregado de um silêncio que gritava. Continuei dirigindo, mas agora cada som, cada sombra parecia conspirar para criar a sensação de que algo estava lá comigo, uma presença invisível, um peso que eu não conseguia ignorar. Tentava convencer a mim mesmo de que era uma alucinação, que o cansaço havia me pregado uma peça. Mas, no fundo, uma certeza sombria se enraizava. Ela ainda estava comigo, mesmo que invisível, mesmo que escondida nas sombras da minha mente. Desde aquela noite, algo mudou. Era como se uma presença silenciosa e sombria houvesse se instalado no meu táxi, ocupando aquele banco de trás, uma sombra que se recusava a partir. Comecei a ver coisas pelo canto dos olhos, vultos fugazes que desapareciam tão rápido quanto surgiam, mas que deixavam uma sensação de frio na espinha, como dedos invisíveis arranhando a superfície do meu medo. Sussurros também surgiam no silêncio, vozes baixas e distantes, incompreensíveis, mas que pareciam sussurrar meu nome, arrastando cada sílaba como um convite perigoso. Era como se, mesmo quando o banco de trás estivesse vazio, ele estivesse, de alguma forma, ocupado. Eu podia sentir um peso ali, uma presença que quase conseguia tocar. Cada vez que olhava pelo retrovisor, meu coração acelerava, e meus olhos percorriam aquele espaço à procura de algo, qualquer coisa que revelasse a origem daquele desconforto. Mas sempre que me virava, encontrava apenas o banco vazio, imperturbável, como se zombasse da minha ansiedade crescente. E então, uma última coisa aconteceu, algo que me fez questionar se eu realmente estava seguro em minha própria pele. Em uma das noites, voltando de uma corrida, passei perto daquela casa à beira da floresta. Eu sabia que não deveria olhar, mas o instinto me traiu. A casa estava lá, imersa em uma escuridão profunda, tão densa que parecia engolir a luz dos faróis, um abismo de sombras entre as árvores que se estendiam como dedos retorcidos e ameaçadores. Não havia uma única luz, nenhum sinal de vida, apenas aquela estrutura decadente, como uma ferida aberta no meio da noite. Naquela noite, algo dentro de mim sabia que eu deveria continuar, seguir em frente sem hesitar. Mas, ao mesmo tempo,
senti uma força invisível, uma pressão quase tangível que me puxava para aquele lugar. Era como um chamado silencioso, uma presença que me atraía, como se a casa tivesse vida própria e desejasse a minha presença. Meus dedos estavam presos no volante, trêmulos, mas meu pé hesitava no acelerador, e minha respiração ficou superficial. O ar parecia mais pesado, denso, com um odor estranho que invadia o carro, misturando-se ao cheiro familiar de couro e gasolina, mas com algo mais, um aroma de terra molhada, de madeira podre e algo indefinível, como a promessa de algo antigo e perigoso. Por um momento, meus olhos ficaram fixos na casa, e senti um arrepio correr pela minha espinha, como se alguém estivesse me observando de dentro da escuridão. A sensação era tão intensa que precisei desviar o olhar, forçando-me a encarar a estrada à frente. Finalmente, consegui me desvencilhar daquela atração insidiosa e acelerei, afastando-me o mais rápido que podia. Mas, enquanto o táxi ganhava velocidade, uma última coisa me ocorreu, uma lembrança fugaz que me paralisou. A visão dela, aquela mulher de capuz, sentada no banco de trás, sorrindo com aquele rosto distorcido e sombrio, esperando que eu voltasse. Ao olhar para a janela da casa, um arrepio percorreu minha espinha. Ali, em meio à escuridão espessa que envolvia a construção, vi uma figura imóvel, exatamente onde a luz fraca dos meus faróis alcançava antes de ser consumida pelo breu. Era ela, a mesma mulher com o capuz cinza, o rosto pálido e o sorriso distorcido que me assombrava desde aquela noite. Ela estava ali, na penumbra da janela, tão imóvel quanto uma estátua, mas com olhos que brilhavam com uma intensidade desconcertante, como se pudessem enxergar até a minha alma. E então, notei algo ainda mais estranho, um detalhe que transformou meu medo em puro pavor. Ao lado dela, enfileirados como sombras vivas, estavam outras figuras, rostos que eu conhecia bem demais. Cada um deles era um passageiro que eu havia transportado nas noites seguintes ao encontro com aquela mulher, o homem que murmurava sobre o lugar de volta, a senhora que sussurrava coisas desconexas sobre quem me viu sabe quem sou e outros mais, cada um com a mesma expressão vazia, os olhos fixos em algum ponto indeterminado, sem vida, como se fossem reflexos, ecos perdidos de uma existência que já não possuíam. Pareciam pálidos, quase translúcidos, presos a ela, como se tivessem sido sugados para a escuridão daquela casa, seus destinos selados. Tentei afastar o olhar, mas era como se uma força invisível mantivesse meus olhos presos naquela cena. Eles não se moviam, não piscavam, apenas estavam lá, imóveis e silenciosos, como uma procissão de almas perdidas, um tribunal sombrio que parecia me observar com uma expectativa mórbida. No fundo, eu sabia que, de algum modo, eles estavam conectados a mim, como se minha ligação com aquela mulher os tivesse atraído para esse destino sombrio. A partir daquele instante, o banco de trás do meu táxi nunca mais foi o mesmo. Mesmo quando vazio, parecia ocupado, uma sombra invisível que pairava ali, uma presença que eu sentia sem precisar ver. Quando o silêncio preenchia o carro, ele não era mais confortável, era denso, carregado, como se houvesse alguém sempre à espreita, respirando no meu pescoço, mas invisível aos olhos. Eu evitava olhar pelo retrovisor, temendo ver aqueles olhos frios me encarando de volta, mas mesmo assim, a sensação de que não estava sozinho se enraizava cada vez mais profundamente. E, ainda assim, guardo aquelas cédulas antigas, dobradas e escondidas no fundo de uma gaveta. Elas parecem pulsar com uma energia estranha, uma vibração inquietante que sinto toda vez que meus dedos as tocam. Não sei por que não me desfiz delas. Talvez eu as mantenha como uma espécie de amuleto, uma lembrança de que aquilo realmente aconteceu, ou talvez, mais assustador, como uma maldição silenciosa que carrego sem poder desfazer. Esse é um daqueles relatos que ainda sinto meu coração apertar só de lembrar. Já faz alguns meses, mas, toda vez que conto, parece que os detalhes se tornam mais vívidos, como se minha memória me forçasse a reviver cada sensação.
As cores da noite, os sons abafados ao meu redor, tudo volta à mente com uma nitidez quase dolorosa. Então, aqui vai. Eu tinha acabado de sair de um encontro que foi, para dizer o mínimo, horrível. Ele parecia normal no começo, mas logo percebi uma certa inquietação em seu olhar. Os olhos dele vagavam pelo meu rosto de uma forma desconfortável, lenta, calculada, como se ele estivesse estudando cada expressão que eu fazia. Ele ria de forma estranha, como se escondesse algo nas entrelinhas, e fazia piadas cada vez mais inapropriadas que só me faziam querer sumir dali. Seus sorrisos eram disfarces de intenções que eu não queria nem começar a entender. Senti um calafrio na espinha quando, em um momento de silêncio, ele me encarou profundamente, com uma expressão que parecia de satisfação doentia, como se estivesse capturando aquele momento para guardar de alguma forma. Inventei a desculpa mais esfarrapada, um mal-estar repentino, e consegui sair antes que ele insistisse em algo mais. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti uma onda de alívio, mas foi passageiro. Estava sozinha, na rua, e o silêncio daquela madrugada parecia amplificar cada passo que eu dava. A iluminação das lâmpadas dos postes era fraca, projetando sombras longas que se misturavam com o frio do vento que cortava minha pele, trazendo uma sensação quase cortante de desconforto. A rua estava quase deserta, e aquela solidão, que deveria me tranquilizar, parecia se transformar em um vazio opressor. Meus passos ecoavam, e eu podia ouvir o farfalhar das folhas sendo levadas pelo vento. Cada som parecia amplificado. O barulho de uma garrafa vazia rolando pela calçada me fez congelar, enquanto olhava ao redor tentando captar qualquer sinal de movimento. Olhei para trás, certa de que estava sozinha, mas mesmo assim o medo não me deixava respirar direito. Continuava andando, acelerando o passo, com os ombros encolhidos, tentando me afastar da sensação de estar sendo observada. Então, senti uma sombra atrás de mim, um peso silencioso que parecia seguir cada movimento que eu fazia, embora a rua ainda parecesse vazia. Eu sabia que não queria andar até o metrô. A sensação de vulnerabilidade ainda me rondava, e a ideia de atravessar aquelas ruas escuras e desertas sozinha era assustadora. Decidi pegar um táxi, mesmo que isso significasse estourar o orçamento da noite. Sinalizei o primeiro que passou, e para minha sorte, o motorista parecia ser um homem comum, de seus 50 e poucos anos, com uma expressão amigável e calma. Assim que entrei no carro, ele virou o rosto e sorriu para mim pelo retrovisor, um sorriso que parecia genuinamente acolhedor e sincero, daqueles que inspiram confiança instantânea. Havia algo familiar e reconfortante em sua presença, algo quase paternal. Enquanto eu colocava o cinto de segurança, ele fez um comentário casual sobre o tempo, falando sobre como o clima estava mudando de uma forma que deixava as noites mais frias e úmidas. Fez uma piada boba sobre o trânsito àquela hora, mencionando que nem mesmo as ruas da madrugada davam descanso aos motoristas. Foi o tipo de humor simples, despretensioso, que consegue arrancar um sorriso, mesmo de alguém que está em um estado nervoso como eu estava. Aos poucos, comecei a relaxar. Aquele encontro horrível parecia, de alguma forma, se dissolver na presença acolhedora daquele motorista que mantinha um ar tranquilo e respeitoso. Ele não fazia perguntas invasivas, não me olhava de forma estranha, apenas guiava o carro com uma segurança tranquila, mantendo uma conversa leve, apenas o suficiente para quebrar o silêncio sem parecer forçado. O rádio tocava uma música suave, preenchendo o carro com uma melodia que parecia sincronizar com a calma que eu tanto buscava naquela noite. Depois de tudo o que havia passado, encontrar alguém tão educado, que conseguia me fazer sentir segura em meio ao caos daquela noite, foi um verdadeiro alívio. Era como se o mundo, ainda que por alguns instantes, me oferecesse uma trégua, e eu finalmente pudesse respirar com menos peso no peito. Conforme ele dirigia, a conversa fluiu naturalmente, como se fôssemos velhos conhecidos. Ele mencionou que trabalhava como taxista há mais de 20 anos e que, ao longo desse tempo, tinha visto e ouvido de tudo.
Falou sobre as pessoas que levava depois das festas, os bêbados que entravam falando alto, carregados de histórias e emoções, muitas vezes só precisando de alguém para ouvir. Suas palavras eram cheias de uma compreensão e paciência que só o tempo parecia ter lhe dado. Ele sabia rir das situações com uma leveza que fazia parecer que nada no mundo era grave demais, uma habilidade que, em silêncio, eu invejava naquele momento. Ele era um bom ouvinte, e havia algo na maneira como se expressava que me dava vontade de me abrir. Era quase como se ele fosse uma figura paterna, alguém que estava ali apenas para escutar, sem julgamentos, sem interrupções. Quando comecei a contar sobre o encontro frustrante, ele apenas assentia, rindo nos momentos certos, e respondendo com um poesia ou um sei bem como é. Havia um respeito genuíno na forma como ele ouvia, um tipo raro de empatia que me fez esquecer, por alguns momentos, o desconforto e a tensão que me rodearam naquela noite. A cada frase que eu falava, ele respondia com algo reconfortante, às vezes com um leve aceno de cabeça, outras vezes com um riso breve que tirava o peso da situação. Ele comentou que muitos passageiros lhe contavam histórias parecidas, e falou que, por vezes, se sentia mais como um conselheiro ou um ombro amigo do que um motorista. A gente acaba conhecendo os lados bons e ruins das pessoas, mesmo que por poucos minutos, disse ele, com uma sabedoria tranquila. Era um tipo de visão de mundo que refletia experiência e humanidade, e, de alguma forma, me fez sentir um pouco mais leve, como se eu realmente pudesse deixar para trás aquele encontro desastroso. Quando o carro parou em um semáforo, ele olhou pelo retrovisor, com um sorriso encorajador, me disse, às vezes, encontros ruins são só um lembrete de que a gente merece coisa melhor. A frase me tocou de uma maneira inesperada. Fiquei ali, em silêncio, refletindo sobre suas palavras, sentindo o peso da noite se dissipar aos poucos, enquanto ele voltava a dirigir, com a mesma tranquilidade e cuidado de antes. Naquela noite, ele não era apenas um taxista. Era uma presença confortante, uma âncora em meio ao caos. Depois de alguns minutos de conversa, envolvida pela segurança daquela troca de palavras e pela suavidade da música no rádio, comecei a notar que o caminho estava ficando estranho. As ruas começaram a parecer desconhecidas, e as esquinas pelas quais passávamos não me davam nenhum sinal familiar. O trajeto até minha casa era bem gravado na minha memória, quase automático, mas agora ele havia feito uma curva que não fazia parte do caminho comum. Uma leve tensão começou a se formar no fundo da minha mente, como uma pequena gota de inquietação que se espalha aos poucos. Olhei para fora, tentando identificar algum ponto de referência, mas as luzes dos postes jogavam sombras pesadas nas fachadas dos prédios, distorcendo tudo ao redor. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas a sensação de desconforto começou a apertar no peito. Com a voz mais suave que consegui, perguntei se ele estava pegando um atalho. Ele riu levemente, um riso que parecia despreocupado, e respondeu que sim, que era uma rota mais rápida e segura. Aquela explicação deveria ter me tranquilizado, mas algo naquela risada soou fora de lugar. Havia uma leveza forçada em seu tom, uma confiança que parecia calculada demais. Eu tentei afastar a sensação, dizendo a mim mesma que ele parecia um homem de confiança, alguém com quem eu já tinha trocado risadas e que havia me oferecido palavras de conforto. Ele era um motorista experiente, alguém que conhecia a cidade muito melhor do que eu. Relutante, decidi acreditar nele, tentando convencer a mim mesma de que estava apenas sendo paranoica. Afinal, ele parecia tão simpático, tão acolhedor, e eu já havia abaixado completamente minha guarda. Mas então, o clima no carro começou a mudar de maneira quase imperceptível. Era como se a atmosfera tivesse ficado mais pesada, o ar mais denso. A conversa casual havia se extinguido, e o silêncio agora parecia forçado, opressivo. Ele dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, e algo no jeito como ele segurava o volante, tão rígido e focado, fez com que meu coração acelerasse. O sorriso amigável do retrovisor desaparecera,
dando lugar a uma expressão que eu não conseguia interpretar completamente. Enquanto passávamos por um bairro que parecia mais deserto, onde as poucas luzes piscavam e sombras se alongavam pela rua, a conversa começou a tomar um rumo mais invasivo. Ele me perguntou onde eu trabalhava, um detalhe que, normalmente, poderia passar despercebido, mas que naquele momento soou invasivo. Tentei responder de maneira vaga, desviando o olhar para fora da janela, esperando que o silêncio voltasse e o trajeto continuasse de forma tranquila. Mas ele insistiu, o tom casual mascarando uma curiosidade que começou a me incomodar. "E onde costuma passar os fins de semana?" ele perguntou, com uma voz que parecia demasiado casual para o teor da conversa. Minha pele começou a arrepiar, e senti um leve tremor percorrer minha espinha. Ele estava tentando puxar informações que não lhe diziam respeito, e, ainda assim, era educado o bastante para disfarçar essa curiosidade excessiva sob a fachada de uma conversa trivial. Por fim, com uma naturalidade que me soou perturbadora, ele me perguntou se eu morava sozinha. Tentei manter a calma, respondendo o mais vagamente possível, algo como com amigos por perto, esperando que a resposta sugerisse companhia sem revelar nada específico. A tensão no carro começava a crescer, tomando um peso quase tangível. Foi então que, no meio desse interrogatório desconfortável, ele soltou uma frase que me congelou por dentro, cada palavra parecendo ecoar dentro do carro. "Você sabe, hoje em dia é difícil saber em quem confiar. Tem tanta gente perigosa por aí, não é mesmo?" Ele riu baixo logo em seguida, como se tivesse acabado de fazer uma observação qualquer, mas aquele riso ressoou de forma sinistra em meus ouvidos. Havia algo estranho naquele tom, algo que soava ao mesmo tempo como um aviso e uma ameaça. Senti o coração acelerar, e um frio me dominou, uma sensação pesada que me paralisou por um momento. Olhei para ele pelo retrovisor, e ele continuava dirigindo, com os olhos fixos na estrada, mas agora havia uma frieza no olhar que não existia antes. Algo nele havia mudado, como se a máscara de simpatia tivesse começado a escorregar, revelando uma intenção diferente por trás daquele comportamento aparentemente amistoso. Sua voz carregava um tom peculiar, quase divertido, mas com uma frieza escondida que eu não conseguia ignorar. A maneira como ele falava tinha uma qualidade calculada, como se estivesse testando minhas reações a cada palavra. Em um momento, ele virou a cabeça para trás, mantendo os olhos em mim por um tempo desconfortavelmente longo. O olhar era fixo, penetrante, e o sorriso que acompanhava parecia ter perdido qualquer vestígio de simpatia. Aquele sorriso, curvado de uma forma que parecia conter segredos obscuros, era o tipo de expressão que fazia a pele se arrepiar de maneira instintiva. Foi nesse momento que percebi que havia algo profundamente errado. Senti o ar dentro do carro ficar pesado, denso, como se de repente ele estivesse impregnado de um presságio sombrio. Era como se cada palavra dele fosse mais que uma observação casual. Eram pequenas peças de um jogo que ele controlava e que eu sequer entendia. Olhei ao redor, percebendo que a cidade parecia ter desaparecido, substituída por uma sequência de ruas desertas e becos escuros, onde a iluminação dos postes mal conseguia vencer a escuridão opressiva da madrugada. Foi então que ele começou a dirigir mais devagar. O silêncio entre nós havia se tornado insuportável, cada segundo esticando-se como uma corda prestes a romper. Ele observava atentamente cada beco por onde passávamos, seus olhos vagando como se estivessem em busca de algo ou de alguém. As mãos dele seguravam o volante com força, e eu pude ver seus dedos tensionando, o que só reforçava a sensação de controle que ele exercia sobre cada aspecto daquela situação. Meu coração disparou, e comecei a me perguntar se ele realmente conhecia aquela rota mais rápida e segura que havia mencionado antes, ou se tudo aquilo era apenas uma armadilha cuidadosamente montada. O carro continuava desacelerando, e o medo foi crescendo em mim como uma onda prestes a me engolir, deixando cada nervo em alerta máximo. A essa altura, eu estava apavorada. Cada instinto dentro de mim gritava que algo estava terrivelmente errado,
mas eu mantinha uma expressão neutra, lutando para não deixar o pânico transparecer. Meu cérebro trabalhava freneticamente, tentando pensar em uma desculpa plausível para pedir que ele me deixasse ali mesmo, qualquer coisa que não o fizesse desconfiar de que eu estava com medo. Mas antes que eu pudesse encontrar as palavras certas, ele parou o carro abruptamente, o solavanco me jogando levemente contra o encosto do banco. O carro agora estava imerso em uma escuridão profunda, estacionado em uma rua deserta, onde as poucas lâmpadas dos postes pareciam piscando de forma irregular, como se estivessem prestes a se apagar. As sombras se estendiam por toda parte, criando formas distorcidas nas fachadas dos prédios abandonados e nas árvores que se inclinavam com o vento frio da madrugada. A sensação de isolamento era sufocante, como se o mundo ao redor tivesse simplesmente desaparecido, deixando apenas eu e aquele homem ali, naquela bolha de tensão crescente. A noite estava anormalmente silenciosa, o tipo de silêncio que não é natural, que carrega um peso denso no ar. Era um vazio tão completo que até os ruídos distantes da cidade pareciam ter sido engolidos pela escuridão. No meio desse silêncio, eu só conseguia ouvir minha própria respiração, que agora parecia excessivamente alta, ecoando dentro do carro como se fosse um grito. O som do meu coração batendo descompassado reverberava em meus ouvidos, cada pulsação martelando o medo que tomava conta de mim. Ele então se virou para mim, e, ao contrário da simpatia forçada de antes, seus olhos agora pareciam frios, quase calculistas. Ele manteve aquele sorriso perturbador no rosto, como se estivesse se divertindo com a situação, saboreando meu desconforto. Eu preciso verificar uma coisa no porta-malas. Aguenta aí, querida, ele disse, a voz carregando um tom estranho, levemente zombeteiro, como se soubesse que suas palavras carregavam um duplo sentido que só ele compreendia. E então, para completar o que já era um pesadelo, ele piscou para mim, um gesto que parecia destoar completamente do peso opressor daquele momento. Quando ele abriu a porta e saiu do carro, o barulho do trinco ecoou na quietude da noite, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. A porta do motorista se fechou com um estrondo que pareceu selar minha sensação de vulnerabilidade. Olhei pelo retrovisor, vendo-o caminhar lentamente para a parte de trás do carro, cada passo ressoando no asfalto, aumentando a sensação de desamparo. Eu me dei conta de que, naquele momento, estava completamente à mercê dele, isolada em um lugar desconhecido, sem ninguém por perto para ouvir um grito, sem saída à vista. A ansiedade apertava meu peito, e eu comecei a pensar freneticamente em todas as histórias de terror que já tinha ouvido, em todos os casos de desaparecimentos que começavam assim, com um ato de falsa normalidade. Cada segundo que ele passava fora do meu campo de visão parecia uma eternidade, e eu sabia que precisava fazer algo rápido, antes que fosse tarde demais. O que aconteceu em seguida ainda é difícil de descrever sem sentir o pânico crescendo e se espalhando por cada fibra do meu corpo. Quando ele saiu do carro, o silêncio se tornou ainda mais opressor, como se o próprio ar estivesse me avisando para correr, para sair dali o mais rápido possível. Ele caminhou até o porta-malas, cada passo ecoando pela rua deserta, e ali ficou por longos e intermináveis segundos, mexendo em algo que eu não conseguia ver. A escuridão ao redor parecia engolir a cena, deixando-me presa naquela bolha de suspense e terror. Meus olhos estavam fixos no retrovisor, tentando captar qualquer pista do que ele estava fazendo, mas a sombra do carro cobria seu rosto e parte do corpo, ocultando suas ações. Foi nesse instante que um pensamento terrível passou pela minha mente, e meu coração pareceu parar por um segundo. A ideia de que eu poderia estar com alguém extremamente perigoso, alguém que sabia exatamente como manipular, como se disfarçar sob uma máscara de gentileza, se tornou insuportável. Comecei a me lembrar de notícias que tinha visto recentemente, reportagens sobre um homem que atacava mulheres durante a noite, sempre se aproximando de forma amigável, oferecendo ajuda ou carona. Diziam que ele era sutil, que tinha um talento perverso para fazer suas vítimas se sentirem seguras, para ganhar sua confiança até o último momento, antes de revelar suas verdadeiras intenções.
A descrição do criminoso vinha à tona na minha mente com uma clareza assustadora. As notícias o pintavam como alguém que não levantava suspeitas, alguém que sabia exatamente como enganar suas vítimas, estudando suas reações e explorando seus medos mais profundos. Ele usava o silêncio e o isolamento como armas, se aproveitava do desconforto e da vulnerabilidade das mulheres para torná-las presas fáceis. Naquele momento, as palavras dos repórteres, que antes pareciam distantes, ressoaram com uma proximidade angustiante. Tudo se encaixava. A simpatia forçada, as perguntas pessoais, o sorriso estranho. Era como se ele tivesse seguido um roteiro, um plano meticuloso. Minha mente começou a disparar, analisando todas as possibilidades, mas o pânico tornava difícil pensar com clareza. Tentei manter a calma, respirando fundo, mas meus olhos não desgrudavam do retrovisor. Eu observava mexendo no porta-malas, com gestos lentos, quase deliberados, como se ele soubesse exatamente o efeito que aquilo estava tendo sobre mim. Eu me perguntei o que ele poderia estar pegando lá dentro. Uma ferramenta? Uma corda? Alguma coisa que ele usaria para me machucar? Cada segundo se estendia como uma eternidade, e cada movimento dele parecia carregado de uma ameaça silenciosa. Minha única chance era pensar rápido, encontrar uma maneira de escapar. Meus dedos começaram a deslizar discretamente pela maçaneta da porta, e senti uma gota de suor frio escorrer pela minha nuca. Eu estava tentando decidir se deveria abrir a porta e sair correndo, se seria mais seguro tentar gritar por socorro. Mas, naquele momento, a rua parecia um deserto imenso, onde ninguém poderia ouvir minha voz. Cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade sufocante, o tempo se dilatando enquanto eu aguardava, incapaz de desviar o olhar da imagem dele no retrovisor. Então, vi quando ele fechou o porta-malas e começou a caminhar de volta para o carro. Seus passos eram lentos e calculados, como se ele estivesse saboreando o momento, arrastando cada movimento para amplificar minha angústia. Quando ele finalmente entrou, notei algo diferente em seu rosto. O sorriso amigável e casual de antes havia desaparecido, dando lugar a uma expressão perturbadora, uma mistura de diversão e expectativa, quase como se ele estivesse saboreando uma revelação iminente. Ele se virou para mim, os olhos me analisando, e por um momento, senti como se estivesse sendo dissecada sob aquele olhar frio. Havia uma energia tensa no ar, algo que me dizia que ele estava prestes a dizer ou fazer algo que mudaria tudo, e o pânico se intensificou. Antes que ele pudesse abrir a boca, antes que qualquer palavra pudesse escapar daquele sorriso, eu agi. Em um impulso desesperado, minha mão encontrou o botão de trava do carro. Ouvi o clique que liberou a porta, e antes que ele pudesse reagir, puxei a maçaneta, destrancando a porta do meu lado. Num salto, me joguei para fora do carro, sentindo o ar frio da madrugada bater em meu rosto, trazendo uma pontada de realidade que contrastava com o surrealismo do que estava acontecendo. Assim que meus pés tocaram o asfalto, eu corri, sem olhar para trás, cada fibra do meu ser consumida pela necessidade de escapar. O coração batia descontrolado, quase doendo dentro do peito, e meus pulmões ardiam com o esforço. Atrás de mim, ouvi sua voz gritar algo, um som que se misturava com o vento e com os ecos de meus próprios passos. Eu não parei para ouvir o que ele dizia, aquilo não importava. Nada importava além de correr, de me afastar o máximo possível daquele carro e daquela presença ameaçadora. A rua estava vazia, deserta, e meus olhos buscavam freneticamente por qualquer sinal de vida, uma luz, uma sombra, qualquer coisa que me indicasse que havia pessoas por perto, que eu não estava sozinha naquela noite interminável. Minhas pernas pareciam pesadas, mas o medo me impulsionava, como se um instinto primordial tivesse assumido o controle. Finalmente, ao virar uma esquina, avistei uma rua principal, onde as luzes brilhavam e alguns poucos carros passavam, uma visão que me trouxe um alívio quase visceral. Cheguei à calçada, ofegante, meu corpo inteiro tremendo, e olhei para trás. Não vi o carro, mas a sensação de perseguição ainda pulsava em minhas veias,
e, naquele momento, só conseguia pensar que estava viva, que havia escapado, ao menos por enquanto. Foi então que avistei uma viatura da polícia se aproximando, as luzes piscando em meio à escuridão. Em um ato de puro desespero, comecei a gesticular freneticamente, quase sem forças, com os braços levantados e os olhos cheios de lágrimas. Quando eles finalmente pararam, 2 policiais desceram do carro e vieram em minha direção, suas expressões tensas ao verem meu estado, ofegante, os cabelos despenteados, as mãos trêmulas. Eles tentaram me acalmar, fazendo perguntas rápidas e claras, mas as palavras saíam entrecortadas enquanto eu tentava explicar tudo, lutando para puxar o ar necessário para contar o que havia acontecido. Cada frase que eu dizia parecia absurda, surreal, como se estivesse narrando um pesadelo do qual ainda não tinha despertado. Mas os policiais escutaram com seriedade, e seus olhares ficaram mais sombrios a cada detalhe que eu adicionava. Um deles me ofereceu um copo de água, enquanto o outro ligava o motor da viatura, me dizendo que iam me levar até a delegacia. Durante o caminho, o cansaço físico finalmente começou a me alcançar, e senti uma leveza estranha misturada ao medo e ao alívio. Eu estava salva, mas a sombra do perigo ainda pairava sobre mim, como se aquele motorista sinistro ainda estivesse ali, em algum canto da minha mente, observando. Ao chegar na delegacia, o ambiente iluminado e o movimento de policiais me trouxeram uma sensação de segurança, ainda que frágil. Sentei com as pernas tremendo, e, com o máximo de detalhes que minha mente confusa conseguia recordar, fiz um boletim de ocorrência. O mais assustador veio no dia seguinte. Recebi uma ligação da polícia logo pela manhã, e meu coração disparou ao ver o número desconhecido na tela do celular. Do outro lado da linha, a voz do oficial era séria e direta. Eles haviam verificado as informações que eu forneci, para meu horror, confirmaram que o motorista com quem eu estava era, de fato, o mesmo homem que vinha sendo procurado nas últimas semanas. Ele era o predador silencioso que aterrorizava mulheres na região, sempre agindo de maneira calculada, aproximando-se delas com gentileza e uma falsa segurança antes de revelar suas intenções. A confirmação trouxe uma onda de choque que me fez perder o fôlego, como se o perigo que eu sentira na noite anterior tivesse voltado, agora mais real e tangível. Lembrei das suas palavras, dos olhares, da maneira como ele sorriu quando fez aquela pergunta sobre confiar nas pessoas. Cada detalhe parecia agora carregar um significado sinistro. Saber que estive tão perto, que escapei por um fio, me encheu de uma mistura de gratidão e horror. Por dias, eu não consegui parar de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse fugido naquele momento, se eu tivesse hesitado.